Quer viver uma fé vibrante e cheia do Espírito Santo? Então, pare tudo e ouça. Evitar estes 7 erros fatais pode mudar sua jornada espiritual para sempre, como Billy Graham nos ensina. Jesus tinha um coração humilde. Se ele habitar em nós, o orgulho nunca dominará nossas vidas. Billy Graham, meus amados, que alegria profunda e que privilégio indescritível é poder me dirigir a vocês mais uma vez para juntos explorarmos as verdades transformadoras da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos nossa conversa de hoje, quero convidá-los a um momento de sincera reflexão. Escrevam aqui nos comentários com toda a honestidade do seu coração. Você já sentiu um anseio profundo por algo mais em sua vida espiritual? Um desejo de ir além da superfície? De experimentar uma comunhão mais íntima com Deus? De sentir o seu poder operando em você e através de você de uma maneira mais palpável? Compartilhe conosco esse anseio, pois creio que ele é um eco do próprio Espírito Santo, nos chamando para uma vida de plenitude nele. Hoje, vamos tratar de um tema vital, um dos mais importantes para a jornada cristã: como ser cheio do Espírito Santo. E, igualmente crucial, vamos identificar alguns erros gravíssimos que podem nos impedir de experimentar essa plenitude maravilhosa que Deus tem para cada um de seus filhos. Antes de começarmos, escreva 1 nos comentários se você quer ser cheio do Espírito Santo e inscreva-se para crescer conosco. Não perca o final, há uma surpresa especial. O desejo de ser cheio do Espírito Santo não é uma ambição presunçosa, meus amigos. É um anseio legítimo, plantado em nós por Deus, pois Ele mesmo nos convida a essa experiência. O próprio Senhor Jesus, antes de ascender aos céus, prometeu aos seus discípulos que não os deixaria órfãos, mas enviaria o Consolador, o Espírito da Verdade, que habitaria com eles e estaria neles. Em João 14, versículos 16 e 17, está escrito: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós." E ele disse mais, em Atos 1, versículo 8, "Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra." Veja bem, a vinda do Espírito Santo não era apenas para nos dar conforto, mas para nos revestir de poder. Poder para viver uma vida santa. Poder para vencer o pecado. Poder para testemunhar de Cristo com ousadia e eficácia. O Espírito Santo não é uma força impessoal, uma energia cósmica. Ele é a terceira pessoa da Trindade Santíssima, Deus habitando em nós. Quando você entrega sua vida a Jesus Cristo, quando você nasce de novo, o Espírito Santo passa a habitar em você. Você é selado com o Espírito Santo da promessa. Em Efésios 1, versículo 13, lemos: "Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa." Você é batizado no Espírito Santo, tornando-se parte do corpo de Cristo? Em 1 Coríntios 12, versículo 13, está escrito: "Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito." Essa é a obra inicial e fundamental do Espírito na vida de cada crente. Mas há algo mais. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, nos dá um mandamento claro: "E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito." A forma verbal aqui, no grego original, indica uma ação contínua, um processo. Continuai,
a vos encher do Espírito. Isso nos mostra que ser cheio do Espírito Santo não é, para a maioria de nós, uma experiência única e definitiva que acontece uma vez e pronto, mas um estilo de vida, uma busca constante, uma entrega diária ao senhorio de Cristo e a direção do Espírito. É como um copo que, mesmo já contendo água, pode ser continuamente enchido até transbordar. Deus deseja que vivamos vidas transbordantes da sua presença e do seu poder. E aqui já podemos identificar um primeiro erro gravíssimo que muitos cometem: pensar que a experiência inicial da salvação e do recebimento do Espírito é tudo o que há, negligenciando a busca contínua por sua plenitude. Alguns crentes se acomodam satisfeitos com o bilhete para o céu e não anseiam por mais de Deus, por essa vida abundante que Jesus prometeu. Em João 10, versículo 10, Jesus disse: "Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância." Eles se contentam em ter o Espírito Santo habitando neles, mas não buscam ser cheios dele, controlados por ele, capacitados por ele em todas as áreas da vida. Essa passividade, essa falta de fome e sede espiritual, é um obstáculo sério para a plenitude do Espírito. Deus responde aos corações famintos, aqueles que o buscam com intensidade, como o salmista que dizia em Salmos 42, versículo 1: "Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus." Se não há desejo, se não há busca, como podemos esperar ser cheios? A vida cristã é uma jornada de crescimento e parte desse crescimento envolve aprender a depender cada vez mais do Espírito Santo, a nos rendermos a Ele momento a momento. Não se contente com uma fé superficial, com uma experiência cristã morna. Deus tem muito mais para você. Anseie por essa plenitude, deseje ser um vaso transbordante do seu Espírito. Este é o ponto de partida. Reconheça que há mais e deseje esse mais com todo o seu coração. Este é o primeiro passo para evitar um erro que pode limitar drasticamente sua experiência com Deus. Ei, você? Curtiu a mensagem? Deixe um like, comente amém e inscreva-se no canal. Fique até o fim para uma revelação que vai tocar seu coração. Pense nisso. Você tem buscado ativamente essa plenitude ou tem se contentado com menos do que Deus tem para você? Que bom que estamos juntos nesta jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Já identificamos um erro crucial: a passividade, a falta de um desejo ardente e de uma busca contínua pela plenitude do Espírito Santo. Agora, avancemos para um segundo erro gravíssimo que impede muitos crentes de experimentarem essa vida cheia do Espírito, permitir que o pecado não confessado e não abandonado permaneça em suas vidas. Meus caros, o Espírito Santo é santo. Seu nome mesmo proclama sua natureza e ele não pode ter plena comunhão, plena intimidade com um coração que deliberadamente abriga o pecado, que se recusa a se arrepender e a abandonar práticas que ofendem a Deus. O Salmo 66, versículo 18, nos dá uma advertência solene: "Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá." Se o pecado não confessado impede nossas orações de serem ouvidas, quanto mais ele impedirá a plenitude do Espírito Santo, que anseia por nos encher e nos usar para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, na mesma carta aos Efésios, onde ele nos exorta a sermos cheios do Espírito, também nos adverte, em Efésios 4, versículo 30, "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção." Como entristecemos o Espírito Santo? Através do pecado, através da amargura, da ira, da gritaria, da maledicência, da mentira, da impureza, do roubo, da falta de perdão. Todas essas coisas que Paulo lista nos versículos anteriores e posteriores. Quando escolhemos pecar, quando nos entregamos aos desejos da carne,
estamos, na verdade, apagando a chama do Espírito em nós, como Paulo também adverte em 1 Tessalonicenses 5, versículo 19. Não extingais o Espírito. O pecado conhecido, tolerado, acariciado, é como um dique que impede o rio da água viva do Espírito de fluir abundantemente em nós e através de nós. Não podemos esperar ser cheios do Espírito Santo se estamos deliberadamente andando em desobediência aos mandamentos de Deus. Seria uma contradição? A vida cheia do Espírito é uma vida de santidade, uma vida separada para Deus. Isso não significa que nunca mais pecaremos, pois enquanto estivermos neste corpo mortal, a luta contra o pecado continuará. Mas significa que quando pecarmos, devemos ser rápidos em confessar, em nos arrepender sinceramente e em buscar o perdão e a purificação de Deus, que nos são assegurados através de Jesus Cristo. Em 1 João 1, versículo 9, temos uma promessa maravilhosa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O coração que busca ser cheio do Espírito é um coração que também busca a pureza, que tem aversão ao pecado, que está disposto a crucificar a carne com suas paixões e concupiscências. Em Gálatas 5, versículo 24, lemos: E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Portanto, examine seu coração. Há algum pecado secreto que você tem tolerado? Alguma área de desobediência que você tem se recusado a entregar a Deus? Alguma falta de perdão que está amargurando sua alma? Essas coisas são obstáculos sérios. Leve-as a Deus em arrependimento e confissão. Peça a Ele que o purifique e o liberte. Um vaso limpo é um vaso que pode ser cheio. A busca pela plenitude do Espírito e a busca pela santidade andam de mãos dadas. Não se engane pensando que pode ter um sem o outro. Um terceiro erro gravíssimo e muito comum é tentar ser cheio do Espírito Santo através de nossos próprios esforços, de nossa própria justiça ou de alguma fórmula mágica, em vez de pela fé e pela graça de Deus. Muitos crentes, em seu desejo sincero por mais de Deus, caem na armadilha do legalismo ou do misticismo. Eles podem pensar que se orarem o suficiente, jejuarem o suficiente, fizerem boas obras o suficiente ou participarem de certos rituais ou experiências emocionais intensas, então, como que por merecimento, serão cheios do Espírito. Vamos juntos nessa jornada? Comente "Quero mais de Deus", inscreva-se e ative o sininho. Uma bênção inesperada espera você no final do vídeo. Meus amigos, a plenitude do Espírito Santo, assim como a salvação, é um dom da graça de Deus, recebido pela fé. Não é algo que conquistamos por nossos méritos. Lembrem-se do que Paulo perguntou aos Gálatas, que estavam sendo tentados a voltar para a lei. Em Gálatas 3, versículo 2. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E ele continua no versículo 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A resposta é clara: é pela fé. Da mesma forma, o enchimento contínuo do Espírito não é resultado de nossos esforços extenuantes para sermos santos o suficiente para merecê-lo. É resultado de uma rendição contínua, de uma confiança dependente em Deus, de uma abertura do nosso coração para que Ele nos encha. Claro, a obediência, a oração, o jejum, a leitura da palavra são disciplinas espirituais importantes que nos colocam em uma posição de receptividade à obra do Espírito. Mas elas não são a causa do enchimento. São canais através dos quais a graça de Deus pode fluir. O enchimento do Espírito não é uma técnica a ser dominada, nem uma experiência emocional a ser buscada por si mesma.
embora emoções profundas possam acompanhar a obra do Espírito. É uma questão de relacionamento, de entrega, de confiança. Jesus disse, em Lucas 11, versículo 13, Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Veja, é um pedido feito com fé, com um coração que reconhece sua necessidade e sua dependência de Deus. Não tente ganhar a plenitude do Espírito. Não caia na armadilha de pensar que precisa atingir um certo nível de perfeição antes de poder ser cheio. Venha a Deus como você está, com suas fraquezas e suas falhas, mas com um coração sincero que anseia por mais dele. Renda-se a Ele, confie nele, peça a Ele, pela fé, que o encha com o seu Espírito, e Ele o fará. Não porque você merece, mas por causa da sua imensa graça e do seu grande amor por você. Livre-se do fardo do perfeccionismo e da autojustiça. Abrace a simplicidade da fé e da graça. É assim que o Espírito Santo opera. E, intimamente ligado a isso, um quarto erro gravíssimo é negligenciar a palavra de Deus como o meio principal através do qual o Espírito Santo opera e nos enche. Em nossa busca por experiências espirituais, podemos ser tentados a buscar o Espírito Santo à parte da sua palavra escrita ou até mesmo a valorizar mais as revelações subjetivas, os sentimentos ou as manifestações carismáticas do que a verdade sólida e imutável das Escrituras. Mas o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Em João 16, versículo 13, lemos, Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo é o autor divino da Bíblia. Ele nunca se contradirá, nem nos guiará de uma forma que seja contrária à palavra que ele mesmo inspirou. O Espírito Santo e a palavra de Deus operam em perfeita harmonia. O Espírito ilumina a palavra, tornando-a viva e relevante para nós, e a palavra nos dá o padrão, o fundamento, a medida pela qual podemos discernir a verdadeira obra do Espírito. Efésios 5, versículo 18, nos manda, enchei-vos do Espírito. E logo em seguida, no versículo 19, Paulo fala sobre, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. E em Colossenses 3, versículo 16, há um paralelo notável. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Muitos teólogos veem uma conexão direta entre ser cheio do Espírito e permitir que a palavra de Cristo habite abundantemente em nós. Quando nos enchemos da palavra de Deus, quando meditamos nela dia e noite, quando a obedecemos, estamos criando um ambiente propício para que o Espírito Santo nos encha. O Espírito Santo usa a palavra para nos transformar, para nos santificar, para nos guiar, para nos fortalecer. Se negligenciamos a leitura, o estudo e a meditação da Bíblia, estamos, na verdade, negligenciando um dos principais canais através dos quais o Espírito Santo deseja nos encher. Não busque experiências à parte da palavra. Não confie em seus sentimentos acima da verdade bíblica. Mergulhe nas Escrituras. Deixe que a palavra de Cristo habite ricamente em você e você descobrirá que o Espírito Santo usará essa palavra para enchê-lo de uma maneira profunda e duradoura. A verdadeira espiritualidade, a verdadeira plenitude do Espírito está sempre fundamentada e alinhada com a palavra de Deus. Qualquer coisa que se desvie disso é suspeita e pode levar ao engano. Antes de tudo, interaja conosco. Comente se está pronto para mudar sua vida espiritual e inscreva-se. Não saia.
O final tem algo incrível para você. Continuemos, meus caros, a desvendar esses erros que podem nos privar da alegria e do poder de uma vida cheia do Espírito Santo. Já vimos a importância de um desejo contínuo, de um coração purificado do pecado, da fé em vez do esforço próprio e da centralidade da palavra de Deus. Um quinto erro gravíssimo que impede muitos de serem cheios do Espírito Santo é uma vida de desobediência e de falta de rendição ao senhorio de Cristo. Meus amigos, ser cheio do Espírito Santo implica fundamentalmente ser controlado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo nunca nos controlará para algo que seja contrário à vontade de Deus Pai ou ao senhorio de Jesus Cristo, pois a Trindade opera em perfeita unidade. Se estamos vivendo em rebelião consciente contra os mandamentos de Deus, se estamos nos recusando a submeter certas áreas de nossa vida ao senhorio de Cristo, se estamos dizendo não à sua vontade revelada, como podemos esperar que o Espírito Santo nos encha? Seria como tentar encher um recipiente que está deliberadamente virado de cabeça para baixo. A obediência não é uma condição para sermos salvos. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Mas a obediência é uma evidência da nossa salvação e um caminho para uma comunhão mais profunda com Deus e para a plenitude do seu Espírito. Jesus disse, em João 14, versículos 15 a 17, Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade. Veja a conexão. O amor que se manifesta em obediência abre o caminho para uma experiência mais profunda com o Consolador. E no versículo 21 do mesmo capítulo, ele reforça: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. A manifestação mais plena de Cristo em nós, através do seu Espírito, está ligada à nossa disposição de obedecer aos seus mandamentos. Render-se ao senhorio de Cristo significa entregar a Ele o controle de todas as áreas da nossa vida, nossos relacionamentos, nossas finanças, nosso tempo, nossos talentos, nossos planos, nossos desejos. Significa dizer, como Jesus no Getsêmani, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, versículo 42. Quando há áreas em nossa vida que teimosamente guardamos para nós mesmos, onde não permitimos que Cristo seja Senhor, estamos criando barreiras para a plenitude do Espírito. O Espírito Santo anseia por ter liberdade total em nós, para nos guiar, para nos usar, para nos transformar. Mas Ele é um cavalheiro. Ele não força a entrada. Ele espera nosso convite, nossa rendição. Portanto, examine sua vida. Há alguma área onde você tem resistido à vontade de Deus? Algum mandamento que você tem negligenciado? Algum aspecto da sua vida que você ainda não entregou completamente ao senhorio de Cristo? A rendição total é o caminho para a plenitude total. Não podemos esperar ser cheios do Espírito se não estamos dispostos a ser guiados e controlados por Ele em todas as coisas. A obediência e a rendição são chaves que abrem as comportas da graça e do poder de Deus em nossas vidas. Um sexto erro que pode nos roubar a bênção de sermos cheios do Espírito é uma atitude de orgulho e autossuficiência, em vez de humildade e dependência. Já tocamos neste ponto em relação a tentar ganhar o enchimento por obras, mas o orgulho tem muitas faces e é um inimigo sutil da obra do Espírito. O orgulho nos faz pensar que podemos viver a vida cristã por nossa própria força, que não precisamos tanto assim da ajuda de Deus. Ele nos cega para nossas próprias fraquezas e nos impede de reconhecer nossa total dependência do Espírito Santo para cada aspecto da vida espiritual. A Bíblia é clara.
Em Tiago 4, versículo 6, lemos: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E em 1 Pedro 5, versículo 5, está escrito: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se Deus resiste aos soberbos, como podemos esperar que Ele nos encha com o seu Espírito se estamos cheios de nós mesmos, de nossa própria importância, de nossa própria capacidade? O Espírito Santo é o espírito de humildade. Ele veio para glorificar a Cristo, não a si mesmo. Em João 16, versículo 14, Jesus disse: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. E ele opera poderosamente naqueles que têm um coração humilde, quebrantado e contrito. Lembrem-se das palavras de Jesus em Mateus 5, versículo 3: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre de espírito é reconhecer nossa falência espiritual à parte de Deus, nossa total incapacidade de viver uma vida que lhe agradeça sem o seu poder. É essa atitude de humildade que nos torna receptivos à plenitude do Espírito. Quando nos esvaziamos de nós mesmos, de nosso orgulho, de nossa autoconfiança, de nossos próprios planos, é que Deus pode nos encher com o seu Espírito. O apóstolo Paulo, que experimentou o poder de Deus de forma extraordinária, aprendeu a se gloriar em suas fraquezas, para que o poder de Cristo repousasse sobre ele. Em 2 Coríntios 12, versículo 9, ele disse: E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quer transformar sua fé? Deixe um like, comente, eu creio, e inscreva-se agora. Fique até o fim. Há uma mensagem poderosa que você não pode perder. Portanto, fuja do orgulho como de uma praga. Cultive a humildade. Reconheça sua necessidade constante do Espírito Santo. Dependa dele para cada respiração espiritual, para cada vitória sobre o pecado, para cada ato de serviço. Um coração humilde e dependente é um vaso preparado para ser cheio até transbordar da presença e do poder de Deus. E, finalmente, um sétimo erro gravíssimo, que muitas vezes é a consequência de alguns dos outros que mencionamos, é negligenciar a comunhão com outros crentes e o corpo de Cristo, a Igreja. Meus amados, a vida cheia do Espírito não é uma experiência individualista e isolada. Somos parte de um corpo, e o Espírito Santo opera poderosamente na comunhão dos santos. Em Efésios 2, versículo 22, lemos: No qual também vós, juntamente sois, edificados para a morada de Deus em Espírito. Somos a habitação de Deus, não individualmente apenas, mas corporativamente. E em Efésios 4, versículos 11 a 13, Paulo fala sobre os dons que Cristo deu à Igreja. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O crescimento espiritual, a maturidade, a plenitude são alcançados no contexto do corpo de Cristo. Quando nos isolamos, quando negligenciamos a congregação dos santos, como advertido em Hebreus 10, versículo 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, estamos nos privando de muitos dos canais, através dos quais o Espírito Santo nos ministra e nos enche. É na comunhão da Igreja que somos encorajados, exortados, ensinados, corrigidos. É lá que exercemos nossos dons espirituais para a edificação mútua. É lá que oramos, uns pelos outros,
suportamos as cargas uns dos outros e nos estimulamos ao amor e às boas obras. O Espírito Santo usa o corpo de Cristo para nos moldar e nos encher. Tentar viver uma vida cristã plena e cheia do Espírito isoladamente é como tentar manter uma brasa acesa longe da fogueira, ela logo se apagará. Precisamos uns dos outros, precisamos do corpo. Se você tem se afastado da comunhão da igreja, se tem negligenciado o privilégio e a responsabilidade de ser um membro ativo e participante do corpo de Cristo, você está perdendo uma fonte vital da graça e da operação do Espírito Santo. Busque uma igreja que pregue fielmente a palavra de Deus, onde você possa adorar, servir e ter comunhão. Volva-se, contribua com seus dons, e você descobrirá que ao abençoar outros, você mesmo será abençoado e cheio do Espírito de uma maneira mais profunda. Evitar esses 7 erros gravíssimos, a passividade, o pecado não confessado, a tentativa de autoesforço, a negligência da palavra, a desobediência e falta de rendição, o orgulho e autossuficiência e a negligência da comunhão, nos coloca em uma posição de receptividade para a obra maravilhosa que Deus deseja fazer em nós através do seu Espírito Santo. Que possamos, com a ajuda dele, limpar o terreno do nosso coração de todos esses obstáculos, para que ele possa nos encher até transbordarmos. Para a glória do seu nome, meus queridos, que jornada esclarecedora e espero transformadora temos feito ao identificar esses 7 erros gravíssimos que podem nos impedir de experimentar a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Ao considerarmos a importância de um desejo ardente e contínuo, a necessidade de um coração purificado do pecado, a confiança na graça de Deus, em vez de nossos próprios esforços, a centralidade da palavra, a obediência e a rendição ao senhorio de Cristo, a humildade e a dependência, e, finalmente, a vital importância da comunhão no corpo de Cristo, a Igreja, percebemos que ser cheio do Espírito Santo não é um mistério inatingível, mas uma promessa divina, acessível a todo crente que se dispõe a buscar a Deus com sinceridade e a remover os obstáculos que impedem o fluir da sua graça. Agora, tendo identificado esses erros a serem evitados, a pergunta que naturalmente surge é, então, positivamente, como posso ser cheio do Espírito Santo? Quais são os passos práticos, as atitudes de coração que devo cultivar? E a resposta, meus amigos, embora profunda, é maravilhosamente simples e está totalmente fundamentada na palavra de Deus. Primeiro, como já enfatizamos, deseje ardentemente essa plenitude. A indiferença é o maior inimigo da experiência espiritual profunda. Se você não tem sede, não buscará a fonte. Peça a Deus que Ele mesmo coloque em seu coração um desejo insaciável por mais dele, por uma experiência mais profunda com o seu Espírito. Lembre-se das palavras de Jesus em Mateus 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Essa fome e sede se aplicam também à plenitude do Espírito, que nos capacita a viver uma vida justa. Comece aí. Peça a Deus um coração faminto por Ele. Segundo, confesse e abandone todo o pecado conhecido. Já falamos sobre isso como um erro a ser evitado, mas, positivamente, a confissão e o arrependimento são passos essenciais para preparar o caminho para o enchimento do Espírito. 1 João 1, versículo 9, é a nossa âncora. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Seja específico em sua confissão, não generalize. Nomeie seus pecados diante de Deus e, crucialmente, arrependa-se, o que significa tomar a decisão, com a ajuda de Deus, de se afastar desses pecados, de mudar de direção. Um coração limpo é um vaso que o Espírito Santo pode encher. Terceiro, renda-se completamente ao senhorio de Jesus Cristo em
todas as áreas da sua vida. Ser cheio do Espírito Santo é ser controlado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo só controlará aquilo que foi entregue a Cristo. Examine sua vida. Há alguma área, seus relacionamentos, suas finanças, seus hábitos, seus planos, seus desejos secretos, que você tem retido para si mesmo, onde você ainda quer ser o Senhor? Entregue tudo a Jesus. Faça dele o Senhor de cada cômodo da sua casa interior. Diga a ele, com sinceridade: Senhor, não a minha vontade, mas a tua, seja feita em mim e através de mim. Essa rendição total é absolutamente fundamental. Quarto, peça, especificamente, pela fé, para ser cheio do Espírito Santo. Jesus nos deu esta promessa maravilhosa em Lucas 11, versículo 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? É uma promessa direta. Se você é um filho de Deus, você pode pedir ao seu Pai Celestial que o encha com o seu Espírito, e ele o fará. Peça com fé, acreditando que ele é fiel para cumprir sua promessa. Não é uma questão de barganhar com Deus ou de tentar persuadi-lo. É simplesmente receber, pela fé, o que ele já deseja nos dar. Você pode orar algo simples como: Pai Celestial, eu te agradeço pelo dom do teu Espírito Santo. Eu me rendo a ti completamente. Peço-te agora, em nome de Jesus, que me encha com o teu Espírito Santo, para que eu possa viver para a tua glória. Eu recebo essa plenitude pela fé. Amém. Quinto, viva um momento de cada vez em dependência do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito não é apenas uma crise inicial, mas uma caminhada contínua. Assim como precisamos do alimento físico todos os dias, precisamos do enchimento do Espírito momento a momento. Comece cada dia se rendendo ao Espírito Santo, pedindo sua direção e seu poder. Ao longo do dia, quando você enfrentar tentações, desafios ou oportunidades de servir, volte-se para Ele em oração, buscando sua sabedoria e sua força. Aprenda a andar no Espírito. Em Gálatas 5, versículo 16, lemos: Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Isso significa viver em constante comunhão e dependência dele, estar sensível à sua voz suave, obedecendo aos seus impulsos e permitindo que ele o guie e controle. Sexto, mergulhe na palavra de Deus e obedeça ao que você aprende. Como vimos, o Espírito Santo e a palavra operam juntos. Deixe que a palavra de Cristo habite ricamente em você. Em Colossenses 3, versículo 16, está escrito: A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Leia-a, medite nela, estude-a, memorize-a e, o mais importante, pratique-a. Tiago nos adverte, em Tiago 1, versículo 22, Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A obediência à palavra de Deus mantém o canal aberto para o fluir do Espírito Santo em nossas vidas. E sétimo, mantenha-se em comunhão ativa com outros crentes no corpo de Cristo. Adore junto, sirva junto, ore junto, aprenda junto. A vida cheia do Espírito é vivida e expressa no contexto da comunidade da fé. Encoraje outros e seja encorajado. Use seus dons para edificar o corpo e permita que os dons dos outros o edifiquem. Meus amados, a vida cheia do Espírito Santo não é um ideal inatingível, reservado para alguns poucos santos. É o plano de Deus para cada um de seus filhos. É o segredo para uma vida cristã vitoriosa, frutífera e cheia de alegria. Evite os erros que podem impedi-lo e siga esses passos bíblicos com um coração sincero e perseverante, e você descobrirá
para sua imensa alegria e para a glória de Deus, o que significa verdadeiramente ser cheio do Espírito Santo. Sua vida nunca mais será a mesma. Meus amados irmãos e irmãs, após mergulharmos profundamente na mensagem poderosa sobre como evitar os 7 erros fatais que nos impedem de sermos cheios do Espírito Santo, meu coração está transborda de gratidão e reflexão. As palavras inspiradas por Billy Graham e fundamentadas na Palavra de Deus tocaram minha alma de uma maneira única, reacendendo em mim um desejo ardente de buscar uma comunhão mais íntima com o nosso Deus. Essa mensagem não é apenas uma exortação, é um convite vibrante para vivermos uma vida plena, guiada e capacitada pelo Espírito Santo. Cada erro identificado, a passividade, o pecado não confessado, o esforço próprio, a negligência da palavra, a desobediência, o orgulho e a falta de comunhão com a igreja ressoa como um alerta amoroso, mas firme, para que examinemos nossos corações e alinhamos nossas vidas com a vontade de Deus. Confesso que, ao ouvir sobre a passividade, senti um aperto no coração. Quantas vezes me acomodei, satisfeito com uma fé superficial, pensando que apenas ter o Espírito Santo habitando em mim era suficiente? A verdade é que Deus nos chama para uma busca contínua, um anseio diário por mais dele, como o salmista que clamava: "A minha alma suspira por ti, ó Deus." Salmos 42, 1. Esse desejo ardente é o combustível que nos move a viver uma vida transborda de propósito e poder. Aprendi que não posso me contentar com o bilhete para o céu. Deus tem uma vida abundante reservada para mim e cabe a mim buscá-la com fome espiritual. O segundo erro, o pecado não confessado, foi como um espelho que revelou áreas da minha vida que precisam de purificação. No Brasil, somos um povo apaixonado, que vive com intensidade, mas às vezes permitimos que pequenas desobediências ou ressentimentos se acumulem, bloqueando o fluir do Espírito. A promessa de 1 João, 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Me trouxe esperança e um chamado à ação. Confessar não é apenas admitir, mas decidir, com a ajuda de Deus, abandonar o pecado. Isso exige coragem, mas é libertador. Percebi que um coração limpo é um vaso pronto para ser cheio. E quero viver assim, em santidade, para que o Espírito tenha liberdade em mim. O erro do esforço próprio também me fez refletir. Como brasileiros, muitas vezes nos orgulhamos de nossa garra, de dar um jeito em tudo, mas na vida espiritual, tentar conquistar a plenitude do Espírito com nossas próprias forças é inútil. A mensagem me lembrou que tudo é pela graça, pela fé, como Paulo perguntou aos Gálatas: "Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé?" Gálatas 3:2. Isso me desafia a me render, a confiar mais em Deus e menos em mim mesmo. Em vez de buscar perfeição, devo buscar a Deus com humildade, pedindo que Ele me encha, como Jesus prometeu em Lucas 11:13. A centralidade da palavra de Deus foi outro ponto que me marcou profundamente. No Brasil, amamos histórias e emoções, mas a mensagem nos lembra que o Espírito Santo opera através da verdade das Escrituras. Negligenciar a Bíblia é como tentar navegar sem bússola. Decidi dedicar mais tempo à leitura e meditação da palavra, pois, como diz Colossenses 3:16, quando ela habita ricamente em nós, o Espírito nos transforma. Essa prática diária não é um fardo, mas uma alegria, especialmente em nossa cultura, onde a espiritualidade é tão vibrante. A desobediência e o orgulho também foram alertas poderosos. Quantas vezes resisti à vontade de Deus em áreas como relacionamentos ou finanças, querendo manter o controle? A rendição total ao senhorio de Cristo
como Jesus orou no Getsêmani. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. É o caminho para a plenitude. E o orgulho, tão sutil, pode nos cegar. Como brasileiros, somos calorosos, mas às vezes nossa autoconfiança nos impede de reconhecer nossa dependência de Deus. A humildade, como ensina Tiago 4:6, é a chave para receber mais graça. Por fim, a importância da comunhão com a igreja me tocou profundamente. No Brasil, a comunidade é o coração da nossa cultura, seja na família, na roda de samba ou na igreja. Negligenciar o corpo de Cristo é perder uma fonte vital do Espírito. Decidi me envolver mais ativamente na minha igreja, servindo, orando e crescendo com meus irmãos. Efésios 4:11-13 nos mostra que é na comunhão que alcançamos a maturidade espiritual. Como aplicar isso na vida? Primeiro, vou cultivar um desejo diário por Deus, orando: Senhor, aumenta minha fome por Ti. Segundo, serei intencional em confessar e abandonar pecados, mantendo meu coração limpo. Terceiro, entregarei todas as áreas da minha vida a Cristo, confiando na sua graça. Quarto, dedicarei tempo diário à palavra, meditando e obedecendo. Quinto, buscarei a humildade, reconhecendo minha dependência do Espírito. E, por fim, participarei ativamente da minha igreja, usando meus dons para edificar outros. Esses passos práticos, enraizados na mensagem, transformarão minha caminhada cristã, tornando-a mais vibrante e frutífera, como Deus deseja. Meus queridos, que mensagem transformadora! Se essas verdades tocaram seu coração, não guarde isso para você. Deixe seu like agora para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra de vida. Compartilhe este vídeo com seus amigos, sua família, sua igreja, todos que precisam ouvir sobre a plenitude do Espírito Santo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que Deus tem para nós. E nos comentários, escreva: quero ser cheio do Espírito. Ou compartilhe como essa mensagem impactou você. Sua participação nos une como corpo de Cristo e glorifica a Deus. Vamos juntos viver uma vida transborda do Espírito Santo. Que Deus os abençoe abundantemente.